Deixa eu começar aqui pelo defensor público. Muitos pais, familiares podem recorrer, por exemplo, juridicamente, de uma internação involuntária como essa, defensor? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Não tenho dúvida que sim. Essas internações involuntárias, na forma como vem sendo feita em São Paulo, eu não tenho dúvida do absurdo e da ilegalidade dessa medida, passível de ser sanada por meio de habeas corpus. Tanto é que a Defensoria de São Paulo foi chamada para participar desse movimento, para fazer plantões junto com o Judiciário, o Ministério Público, e ela não aceitou participar, porque conhece a lei antimanicomial e sabe que isso é uma higienização, Silas. É pegarmos as pessoas que estão lá no centro de São Paulo e por interesses imobiliários e diversas especulações que tem por trás disso, despejar em locais onde vamos transformar em depósitos humanos. Mas eles estão alegando que vai haver um tratamento, defensor, né? Silas, eu aposto e duvido que São Paulo, que é o estado mais rico da federação, tenha um ambiente que respeite a lei antimanicomial. Eu vou falar aqui, Silas, rapidamente, quais são as características que um estabelecimento desse deve ter para receber a pessoa. É um direito dessa pessoa ter o acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde. Ele tem o direito de ser tratado com humanidade e respeito, e esse tratamento tem que ser feito exclusivamente, Silas, para beneficiar a sua saúde, alcançando a sua recuperação. Ele tem direito de ser protegido contra qualquer forma de abuso, tem direito à garantia de sigilo das informações, a presença médica, Silas, em qualquer tempo, 24 horas por dia. Ele tem que ter direito acesso aos meios de comunicação, ele tem que receber o maior número de informação a respeito, tem que ter psicólogo, assistente social, lazer, dentre outros. E se o estabelecimento não tiver essa característica, é um estabelecimento com característica asilar. E isso configura tortura, Silas, segundo a lei de tortura. Nenhum estado vai ter condição de dar todas essas referências. Isso é meio complicado, nem São Paulo, que é realmente o estado mais rico da federação. Doutor Ivan, na sua ótica, esta internação involuntária, o senhor é a favor ou é contra? Boa tarde. Eu sou a favor, porque a internação involuntária, ela visa garantir a integridade do paciente e também a segurança da sociedade. Eu recebo no meu consultório permanentemente pacientes totalmente desorientados, entendeu? Sem a mínima condição de conviver com a sociedade naquele momento, representando um risco iminente para si e para a sociedade. Então, esta internação involuntária é feita por um médico. A família, os amigos, as pessoas levam ao hospital psiquiátrico, que o doutor colocou muito bem. Infelizmente, não existe essa estrutura. Não tem. O médico avalia, se for o caso, interna e imediatamente comunica ao Ministério Público. É esse o meu entendimento. Pelas suas palavras, doutor Ivan, o cidadão estaria num estado que ele não poderia mais responder por si. Seria exatamente, isso? É isso aí. Quando chega a esse ponto, ele necessita de ajuda. Sozinho ele não sai. E aí não cabe o bom senso, doutor Juliano, em que o Estado está entrando com a mão de ajudar este cidadão, porque no momento, clinicamente, ele não se dirige, ou seja, ele não dirige seus atos. Silas, eu acho que o bom senso é a melhor medida para qualquer interpretação de norma jurídica. Eu concordo com o senhor nesse aspecto. E concordo com o doutor Ivan, que é psiquiatra, que para casos excepcionais, devidamente analisado por médico, isso seja feito. O problema é que São Paulo criou um mutirão, onde as pessoas vão recolher esse drogado, vão levar na presença de um juiz, de um promotor e de um advogado, volto a frisar, porque a defensoria não pactuou com isso, e sem qualquer avaliação dessa necessidade, que é excepcional, como o doutor Ivan falou, porque ele disse bem na sua fala, a princípio os recursos extra-hospitalares seriam a preferência. Em casos excepcionais teríamos a internação, agora em São Paulo não, Silas. A gente quer inverter a ordem das coisas. Nós queremos transformar a internação como regra, e os recursos extra-hospitalares seria a exceção. E isso é manifestamente legal. Eu duvido, Silas, que nós vamos ter um psiquiatra de plantão
junto com o promotor e o juiz, 24 horas por dia, avaliando esses pacientes. E eu também acho difícil que numa simples conversa de 5 minutos, um psiquiatra consiga fazer um laudo circunstanciado, como a lei exige, demonstrando a necessidade. O que São Paulo está fazendo é higienização, Silas. A Copa do Mundo está chegando, o centro de São Paulo precisa ser revitalizado, essa é a grande verdade. Eu sou paulista, Silas, Sim. E nós tínhamos a Cracolândia, onde eles ficavam reunidos, uma única rua de São Paulo. Isso. Há um ano atrás, o Alckmin, o governo, começou a persegui-los e eles se espalharam. Hoje eles se concentram na Santa Efigênia e no Bom Retiro, lugar de comércio em São Paulo. Isso. A verdade é isso, Silas. A gente quer higienizar. A melhor medida que define é essa. Tá certo. Eu quero ouvir agora o psicólogo também aqui presente na nossa mesa, o Emanuel Lima. A sua visão, Emanuel, quer dizer, clinicamente, por exemplo, o doutor Juliano questionou aqui, numa rápida consulta, um psiquiatra, um psicólogo, um profissional desta área terá condições de analisar que aquele dependente químico não terá mais condições de decidir por ele mesmo se quer ou não uma internação? Boa tarde, Silas, boa tarde a todos. Acho que é importante a gente lembrar que a orientação do Ministério da Saúde no que tange à saúde mental, né, alinhavado com a reforma psiquiátrica, né, prevê para as demandas de saúde mental o cuidado em liberdade, né? E tal prática, como está acontecendo em São Paulo, né, fere uma série de direitos, né, direitos que todos nós temos de ir e vir, inclusive direitos ao cuidado em saúde, né, e que esse cuidado em saúde a gente possa pensar no sentido lato, né, que o sujeito seja cuidado na comunidade a partir de recursos extra-hospitalares, como bem frisou o colega Juliano, né, mas é importante também a gente lembrar o que ele estava apontando, né, que a ação violenta em políticas públicas na história do Brasil, em termos de capturar e aprisionar uma série de pessoas, né, está presente na história do Brasil há muito tempo, né, e essas práticas elas perduram ainda hoje, né? Então aí é uma questão que a gente precisa ver que esse tipo de internação compulsória, né, e de aprisionamento para uma internação, né, ela perfaz um estigma social que é construído acerca do usuário de droga, não compreendendo ele como alguém que tem problemas de saúde, problemas psicossociais e até econômicos graves, e reduzindo a uma questão moralizante, né, a uma redução ao desviante da ordem, a redução a alguém como a falta de caráter, né? Então é preciso pensar e urge pensar isso, né, como um problema social e de saúde grave. E tentar, dentro de nossas políticas públicas, criar e inventar novas modalidades de apoio ao sujeito em termos do cuidado e liberdade. E aqui o telespectador já começa a participar da nossa discussão, dizendo o seguinte: o próprio nome dependente, fora de si, promotor, já garante que o Estado possa agir sob ofício. Pois é, no que eu conheço, Silas, da lei antimanicomial, qualquer internação, especialmente a internação compulsória decorrente de ordem judicial, só pode ser feita mediante laudo médico circunstanciado. Isso está claro na Lei 10.216 e, portanto, não autoriza o poder público a agir como o nosso ouvinte aí disse de ofício, não. O juiz só poderá interná-lo se o psiquiatra assim recomendar, como melhor tratamento. Doutor Ivan, então há duas opiniões contrárias aqui, porque eles acham isso, de certa forma, uma volta ao passado, né? Um recolhimento, chega-se a se vislumbrar, inclusive, atitudes passadas do nosso país, de ditaduras. Essa falta de estrutura é evidente. Por exemplo, aqui no estado do Piauí... Nós não temos condição de fazer. Inclusive a centro psiquiátrica está acabada. Não existe. Drogado. O Hospital Aurelino de Abreu possuía um pavilhão para alcoolistas. Foi fechado. A gente encaminha e a Aurelino de Abreu ele manda para o Mucambinho e lá é só uma farsa, nada. Agora, a situação é urgente e nós estamos discutindo a involuntária e a compulsória. O doutor colocou que a compulsória é aquela decidida pelo juiz após laudo. Está correto.
Agora, a involuntária, no nosso caso aqui, na nossa realidade, é altamente necessária e indispensável. É indispensável. Eu recebo no meu paciente, no meu consultório, pacientes totalmente debilitados, com sinais de doenças crônicas graves. A gente imagina, será uma tuberculose? Será um HIV? O que poderá ser isso aqui? E só se pode tomar uma medida internando esse paciente. Olha, muitas opiniões radicais, né? Quer dizer que eles não podem ser, senhores, recolhidos para um tratamento, mas nós podemos, por eles, serem ameaçados todos os dias. Na verdade, tal opinião perfaz justamente uma moralização que existe, né? Compreender não o sujeito como uma questão de saúde ou de problema, que tem problemas psicossociais graves, né? Mas compreendê-lo unicamente na ótica judicial criminosa, né? Compreender mais como criminoso do que como que é alguém que necessita de políticas públicas encorpadas, né? Acontece que esse tipo de prática de internação compulsória, né? A gente precisa analisar as contradições das políticas públicas, né? Para que a gente possa entender os interesses privados que estão por trás disso, né? Os interesses privados, por exemplo, como o Juliano apontou, né? Da indústria imobiliária, no caso de São Paulo e do Rio, da indústria turística, né? Porque são cidades que nós vamos ter Copa do Mundo, nós vamos ter eventos olímpicos, né? A higienização social de pessoas está presente na história do Brasil há muito tempo, até hoje, e justamente não respeitar direitos humanos, né? Está na esquina da nossa história, né? Que a ditadura aí há um tempo desse, 1985, não temos nem 30 anos que nos livramos, pelo menos do ponto de vista da lei dela, né? Mas do ponto de vista das práticas institucionais que ainda estão presentes, nós convivemos com ela na nossa prática cotidiana, né? Então existe uma série de interesses. Agora, uma outra coisa do interesse privado que é preciso lembrar é que nós estamos num direcionamento de um investimento público muito alto nessa área, né? E existem interesses de certos grupos privados em montar, em criar centros de internação que vão aplicar em alguns sujeitos uma série de tecnologias que vão deixar ele docilizado aquele campo. Então, isso pode significar o renascimento de manicômios no Brasil, tá certo? E de uma série de interesses. Eu acho que a gente eu temo isso porque há interesses realmente de edificações de clínicas, né? E aí vai se criar os manicômios comunitários, né? Coletivos aí, espalhados pelo país. Mas aí a gente fica se perguntando, gente, a solução, nós estamos diante de um problema social monstruoso. As nossas ruas estão cheias de nossos irmãos parecendo zumbis fora da realidade, completamente aéreos. A gente tem que buscar alguma solução, né? O que vocês acham? Silas, só um ponto para esclarecer, e aí eu gostaria de responder essa sua pergunta. Nós temos 3 tipos de internação. A voluntária, aonde ele consente, a involuntária, como o doutor Ivan falou, só que a involuntária, Silas, tem que ser a pedido, né, de terceiro. Um familiar, uma esposa, um filho, não é isso? E a compulsória, que é por ordem judicial. Isso. E a involuntária vai passar pelo crivo do psiquiatra, mas o judicial também precisa. Então esse é o ponto. E em São Paulo nós iremos privilegiar a compulsória. É aquela que vai se dar por ordem judicial em total arrepio da lei. Agora, o que fazer? Eu queria ver a vontade política do governo de São Paulo, que está existindo nessa higienização, no emprego da força, nesse recolhimento arbitrário. Eu queria ver essa mesma vontade com a criação de estabelecimentos condizentes com aquilo que se precisa, com lazer, com investimento em educação, Silas, com geração de emprego para essas pessoas. E não apenas retirá-los das nossas praças e ruas, porque essa visão nos agride, como você bem falou. Claro. Nós ficamos vendo zumbis. É verdade. Isso é deprimente. Agora, nós não podemos pegar a poeira e empurrar para debaixo do tapete, que é o que o governo de São Paulo quer fazer. Doutor Ivan, o senhor como psiquiatra recebe muitos casos como esse. O cidadão que está mergulhado na dependência química, você acha que ele tem a condição de querer um internamento? Acho que é um número muito pequeno, né? Não sei, você me responde. Às vezes eles pedem para ser internados, para ser tratados. Eu trato vários. Agora é um tratamento que me frustra muito, porque o rendimento é pequeno, muito pequeno, eu não tenho ponto de apoio nenhum, o governo não favorece nada. Mas há casos, Silas, aqui de Teresina,
que eu faço essa revelação com muito constrangimento. Há pai e mãe pedindo à polícia para prender o filho. Isso eu fico altamente constrangido. Aí inventa ou cria alguma coisa que houve um tumulto qualquer, o rapaz vai recolhido ao distrito e não havendo uma denúncia, eu não sei bem qual é o termo, se não chegar uma queixa contra aquela pessoa, parece que no dia seguinte o delegado libera. E tem que liberar, porque a polícia não é o lugar de tratamento dessas pessoas. Mas a situação é realmente preocupante e se não houver uma tomada de posição, vai se tornar um troço insuportável. Porque o que se quer? Vai tirar esse grupo da rua, mas o grupo que está chegando é muito maior. Ele vai ser cada vez maior. Ou se adota as providências cabíveis, ou a sociedade não tem como suportar. Não tenha dúvida disso, pois não. Eu acho que um outro ponto também que a gente precisa levantar é que a gente possa discutir abertamente, né, a dinâmica da dependência do crack. Claro. Tá certo? Porque geralmente os usuários de crack, eles não morrem, vamos dizer assim, diretamente do uso, né, porque não existe a overdose, chamemos assim, tá certo? Mas geralmente morrem de comorbidades, né, de questões que estão ligadas ao uso, né? E aí a dinâmica do uso do usuário vai se tornando longeva, vai demorando, né? E daí eles ficam expostos na cidade como a demonstrar as contradições de nossa sociedade, como bem colocou o nosso colega Juliano, né? Agora, é preciso também trazer um outro ponto, tá certo? Que é como se projeta a visibilidade através dessa exposição em função da dinâmica de como é que é o uso do crack, né? Que um sujeito acaba exposto, né? Esse tipo de ação nesse campo acaba tendo uma dimensão eleitoreira. Né? Porque, na realidade, o grande impacto que nós temos, vamos dizer assim, tanto na saúde, como no campo jurídico, como na assistência social, como na nossa previdência social, é o impacto do álcool. Tá certo? É o impacto do álcool, que é gigantesco. É tanto que o endurecimento das leis nesse campo, justamente porque o álcool já está começando a ferir uma série de interesses privados e de interesses econômicos, né? Mas é preciso também trazer esse corte de visibilidade que está havendo aí. É um problema que ainda vai passar por discussão, alguns acham necessário e inevitável a atitude tomada por São Paulo, outros, eu confesso a vocês que me preocupo com o futuro desta decisão. O que ela se tornará para o futuro, me preocupo com essa questão dos manicômios coletivos, que eu temo muito isso, temo muito mesmo. Tá? Senhores, muito obrigado então pela presença, tá certo? Pela colaboração, uma discussão que deve chegar ao Piauí o mais rapidamente, porque ela está sendo discutida no Congresso e será reavaliada em todos os estados brasileiros. Inicialmente, como o doutor Juliano disse, os estados que irão bancar a Copa do Mundo estão se apressando, né, para tomar essa atitude. Por um outro lado, nós estamos vivendo uma verdadeira guerra civil do ser humano brasileiro, principalmente, tratando do nosso país, com a dependência química. Certo? Iniciativa de internação compulsória em São Paulo vem gerando muita polêmica. No Piauí, profissionais de saúde dividem opiniões sobre o assunto. As internações involuntárias de dependentes químicos começou nesta segunda-feira em São Paulo. E de lá para cá, muita polêmica. O Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas dispõe de juízes e promotores de plantão que vai atender em medidas de urgência em caso de necessidades de internação involuntária. Aquela que só será necessária quando os dependentes passarem por uma avaliação médica e esta atestar que o viciado não tem domínio de sua própria saúde e condição. É um perigo iminente que a sociedade corre, que o próprio usuário corre. Ele pode matar, ele pode suicidar, se o prejuízo sempre cai na sociedade. Há uma reação, as pessoas realmente reagem, mas não há o que fazer. Tem que agir, está na hora de começar. Problemas, discussão, vai acontecer realmente. Mas é preciso agir porque o contingente de drogados, não é só em São Paulo, não é em todo lugar, é muito grande e é preciso que uma atitude seja tomada. Imagina uma atitude dessa no Piauí. Seria possível, na opinião do senhor? Depende de querer, entendeu? Depende de querer. Quando se quer, faz.
A medida divide opiniões. O psicólogo Emanuel Lima contesta os resultados dessa forma de tratamento e chega a associar a iniciativa pública ao interesse do setor privado. Eu me coloco contra a internação compulsória, né? Não só a mim, mas como diversos setores de atendimento e alguns grupos importantes da sociedade, como algumas defensorias públicas, o Conselho Federal de Psicologia. Que pontos, na opinião do senhor, pesam sobre essa decisão tomada em São Paulo? Olha, na verdade, esse tipo de ação pública vem atender a interesses privados. Né? Toda política pública brasileira, desde o início da sua história, atende a interesses de grupos privados. Então, nós temos lá interesses turísticos, interesses imobiliários, interesses eleitoreiros e também tem interesses da indústria psiquiátrica e da indústria farmacêutica, que lucra muito com o resgate dos manicômios no Brasil. Né? Então, esse tipo de ação estatal, né, vai ser justamente uma ação que vai mover muito dinheiro. A ideia é que se possa fazer, dentro disso tudo, uma higienização, uma espécie de higienização social, uma higienização pública, para que o capital possa circular desses grandes eventos, na indústria imobiliária, na indústria farmacêutica, na indústria psiquiátrica. Né? Então, o que está por trás disso, o que pesa muito, o que faz essa ação ser tomada, são justamente esses interesses privados. Né?